segunda rodada da fase de Liga da Champions League, na terça-feira, 1º de outubro. O Brest venceu por 4-0 o Salzburg, lá na Áustria. O Brest é o melhor time francês da Champions até agora. O PSG e o Mônaco venceram na primeira rodada, mas perderam na segunda. Enquanto isso, o Brest venceu na primeira e venceu também na segunda. E fora de casa fez 4-0 contra o Salzburg, que apesar de jogar numa liga bem inferior, né, que é a Liga da Áustria, é um time que tem presença constante na Champions League, né? Ele é o time mais forte da Áustria, até porque a Red Bull é uma empresa principalmente sediada lá na Áustria, né? Surgiu lá. Óbvio que o principal time deles está na Alemanha, que é o Leipzig, tem aqui no Brasil, o Bragantino, tem por toda parte aí, tem algum time da Red Bull, né? Lá em Nova York. E em outros esportes também eles estão muito presentes. No futebol, a predominância maior, né, em questão de títulos, é na Áustria. Lá o Salzburg realmente domina. O Leipzig já vem incomodando há tempos no campeonato alemão, mas não chega a conquistar. E o Brest, que foi a surpresa do último campeonato francês, começa muito bem essa Champions League com 2 vitórias, já tem 6 pontos. Não é qualquer time que conseguiu isso já nessas primeiras rodadas, e o Brest conseguiu grandíssima vitória por 4-0 fora de casa. O Stuttgart empatou em 1-1 com o Sparta Praha. O Stuttgart que fez um jogo muito bom contra o Real Madrid na primeira rodada lá no Bernabéu. Perderam por 3-1, mas jogaram para vencer por mais de 3-0 no primeiro tempo, mas o Courtois fechou o gol. Dessa vez não tinha Courtois, mas o Stuttgart ainda assim desperdiçou muitas chances e o jogo terminou empatado em 1-1. Resultado negativo, era esperado que o Stuttgart fosse conseguir vencer dentro da sua casa, né? Depois de que apresentou contra o Real Madrid. O Sparta Praga é um adversário muito inferior, né? Mas é aquela coisa, a bola pune, né? O ditado do Muricy, que a bola pune mesmo. O Stuttgart perdeu muita chance, acabou saindo só com 1 ponto dentro de casa. A Inter de Milão venceu por 4-0 o Estrela Vermelha dentro do San Siro, ou Giuseppe Meazza, né? Quando a Inter joga Giuseppe Meazza. E 4-0 para a Inter, teve gol do Lautaro Martinez. A Inter, que foi finalista em 2023, em 2024 decepcionou um pouquinho, caiu logo nas oitavas ali para o Atlético de Madrid, mas é um time muito forte, dominando o campeonato italiano nas últimas temporadas. Fez um grande jogo contra o Manchester City na primeira rodada, na reedição da final de 2023, e na segunda rodada conseguem a vitória, chegam a 4 pontos, então com um empate e uma vitória, a equipe comandada por Simone Inzaghi. O Borussia Dortmund, finalista da última Champions, venceu mais uma, 7-1 para cima do Celtic. Todo dia um 7-1 diferente, né? Na primeira rodada o Celtic fez uma goleada de 5-1, aliás, no Slovan Bratislava. Dessa vez ele saiu para o intervalo, perdendo por 5-1 para o Borussia Dortmund. No segundo tempo, os alemães fizeram mais 2, né? Igual foi o 7-1 contra o Brasil. A diferença é que o Borussia saiu na frente, o Celtic empatou, e o Brasil só conseguiu fazer um gol lá no final, né? Quando já estava 7-0. Mas é isso, todo dia um 7-1 diferente. O Borussia Dortmund mostrando que vem forte mais uma vez e pode surpreender ou não, né? Eu tô vendo muita gente falando, o Borussia não passa das oitavas. Na última temporada a gente pensava a mesma coisa. Na verdade, a gente pensava que nem da fase de grupos ele passava, e ele chegou até a final e por pouco não venceu, né? O Barcelona venceu por 5-0 o Young Boys. O início de trabalho do Hansi Flick do Barcelona é muito bom, né? Vai liderando a La Liga, várias goleadas por lá, são mais de 30 gols marcados em menos de 10 jogos na temporada. Então o Barcelona tem um início de temporada muito bom, apesar de ter perdido para o Mônaco na primeira rodada. A expulsão do Eric Garcia influenciou muito naquele resultado. Teve a derrota também no final de semana na La Liga para o Osasuna, mas era um time alternativo do Barcelona. Quando o time está completo, o Barcelona tem jogado muito bem e tem goleado, né? O Rafinha, para mim, hoje, o melhor jogador do Barcelona ao lado do Yamal, e nessa partida o Yamal não foi tão bem. Ele tentou muito a individualidade, né? E não deu certo, enquanto o Rafinha tem sido um jogador muito bem no coletivo e também no individual. Espero que na seleção ele possa render como ele está rendendo no Barcelona, mas depende muito também do treinador, né, Dorival? O Leverkusen venceu por 1-0 o Milan. Milan, 2 derrotas seguidas. O Milan, o segundo maior campeão da história da Champions, mas, como a gente sabe, não vence desde 2007. Por vários anos ficou sem sequer participar e começa essa Champions com 2 derrotas. Perdeu para o Liverpool em casa e agora perde para o Leverkusen, a grande sensação da temporada passada. O Leverkusen começa a Champions com 2 vitórias e o Milan com 2 derrotas. O Arsenal venceu por 2-0 o PSG, o confronto de 2 times aí que nunca venceram a Champions. O Arsenal parece que está mais próximo de conquistar, né? Vem batendo na trave para conquistar a Premier League depois de muitos anos. O trabalho do Mikel Arteta é muito bom. Enquanto isso, o Luiz Henrique, agora com o PSG sem nenhuma grande estrela. O Barcola vem jogando bem, mas nessa partida ninguém do PSG foi destaque. E o Dembélé nem relacionado foi por treta com o Luiz Henrique. Ele teve algum problema pessoal com o Luiz Henrique ali no meio da semana e o Luiz Henrique decidiu não relacioná-lo ele para o jogo, sendo que o Dembélé vem fazendo um bom início de temporada. E teoricamente ele seria o nome, né, para ser a estrela após a saída do Mbappé. Mas a gente já viu que o Dembélé, quando teve que substituir o Neymar 2 vezes, ele não foi muito bem. Só que agora ele seria realmente o cara do time, né?
dividindo a atenção talvez com o Barcola, que é um cara que está se firmando agora, se consolidando, né? Mas o Arsenal venceu, 2 falhas do Donnarumma, dizem que eu pego no pé do Donnarumma, mas ele faz por onde? O Donnarumma falhou feio nos 2 gols, e o segundo gol, até agora não sabe se foi do Saka ou do Partey, foi do Saka, né? Foi falha do Donnarumma de qualquer maneira. E o primeiro gol foi do Havertz. O PSV empatou em 1-1 com o Sporting, jogo na Holanda, o Sporting empatou no finalzinho. O Slovan Bratislava perdeu de 4-0 para o Manchester City, o Haaland marcou, não marcou na primeira rodada, né, o 0-0 contra a Inter, agora ele faz um dos gols da goleada do City, com um time um pouco alternativo, né, o Ederson também foi poupado, o Ortega que jogou como titular no gol, mas o Haaland estava lá, deixou o dele, o Gundogan também fez, voltando a ser capitão do City, né, ele que passou uma temporada no Barcelona, está de volta ao Manchester City, e quem sabe possa erguer a taça de novo. Eu acho que o capitão principal ainda vai ser o Kyle Walker, né? O Gundogan foi o capitão porque o Walker não estava no campo e nem o De Bruyne. Na quarta-feira, o Shakhtar Donetsk recebeu a Atalanta, jogando na Alemanha. Lembrando que o Shakhtar não pode jogar na sua casa, né, devido à guerra lá que a Ucrânia vem sofrendo com a Rússia. Então o Shakhtar está mandando seus jogos na Alemanha, no estádio do Schalke 04. Estádio lindíssimo, aliás. Né? E a Atalanta venceu por 3-0. Eles na primeira rodada ficaram no 0-0 com o Arsenal. A Atalanta, atual campeã da Europa League, e começa aí fazendo o resultado que eles fizeram na final da Europa League. Não, 3-0 contra o Leverkusen, fazem 3-0 contra o Shakhtar. O Girona perdeu de 3-2 para o Feyenoord, primeiro jogo do Girona na história da Champions dentro do seu estádio, na sua casa. Eles perderam para o PSG na primeira partida com a falha bizarra do goleiro Gazzaniga, e dessa vez perderam de virada para o Feyenoord, 3-2 para o time holandês. O Liverpool de Arne Slot, ex-técnico do Feyenoord, vence por 2-0 o Bolonha com um golaço de Mohamed Salah. Né? O McAllister fez o primeiro gol, o Salah fez o segundo, o Alisson fez boas defesas. Não foi um jogo tão fácil assim, o Bolonha tentando se virar sem o Thiago Motta. Nessa participação inédita deles na Champions League também, o Liverpool querendo chegar, né, ao 7º título, e é um time fortíssimo para isso, né? O Salah, que deve deixar a equipe ao final da temporada, sem dúvida, ele quer muito conquistar esse título, e quem sabe até brigar por uma bola de ouro mais forte, né? Ganhar a Champions é muito importante para que ele tenha mais chance, porque o Salah vem jogando em alto nível desde que ele chegou no Liverpool, né? Aliás, desde a Roma ele já vem jogando em alto nível, né? Não à toa chamou a atenção do Liverpool, mas desde que ele chegou no Liverpool, né, ele vem produzindo como um dos melhores do mundo. A Juventus venceu por 3-2 a RB Leipzig num jogo maluco, e mesmo com jogador a menos, a Juve conseguiu a virada, a revirada, né? Porque eles saíram na frente, sofreram a virada e depois viraram de novo. 2 gols do Vlahovic e um gol do Francisco Conceição, português que está honrando a camisa 7 do seu conterrâneo, né, Cristiano Ronaldo, anteriormente camisa 7 da Juventus, e o Francisco Conceição marcou um golaço para sacramentar a vitória da Juve, time treinado por Thiago Motta, o ítalo brasileiro. O Benfica venceu por 4-0 o Atlético de Madrid. Que humilhação, né? O Atlético de Madrid parece que não entrou em campo. Grande vitória para o Benfica, foram 2 gols de pênalti, mas poderia ter sido muito mais de 4-0. Uma das piores partidas que eu já vi do Atlético de Madrid. O Dinamo Zagreb empatou em 2-2 com o Mônaco. O Mônaco venceu o Barcelona na primeira rodada e agora empata com o Dinamo lá na Croácia, sendo que o Dinamo na primeira rodada levou 9-2 do Bayern de Munique. Continua fazendo 2 gols, dessa vez só levou 2 também, né? Consegue somar um pontinho aí o Dinamo. O Lille venceu por 1-0 o Real Madrid, acabou a invencibilidade do Real Madrid na Champions, a última derrota havia sido aquele 4-0 para o City na semifinal da temporada 22-23, e agora o Real Madrid volta a perder na Champions e na fase de grupos não, né? Na fase de liga para o Lille, um adversário bem inferior em questão de elenco, né? E num pênalti onde a bola bate na mão do Camavinga, eles ficaram ali, Hendrick, fecha o braço aí que se a bola bater no seu braço, o Hendrick estava deitado atrás da barreira. Esqueceram de avisar pro Camavinga botar os braços para trás também, né? O Camavinga em pé no meio da área, botou a mão na bola, a bola bateu na mão dele, pênalti marcado, e o Jonathan David converteu, fazendo 1-0 pro Lille. E o Real Madrid não teve uma boa atuação, o Mbappé começando no banco, o Hendrick titular, né? O Mbappé acabou de voltar de lesão, e o Rodrigo no banco também. O Mbappé entra no segundo tempo, mas o Rodrigo não. E o Rodrigo vencendo, para mim, o jogador mais regular do ataque do Real Madrid. O Vinícius Júnior tem oscilado bastante nesse início de temporada, o Mbappé ainda se adaptando, o Real Madrid se adaptando a jogar com o Mbappé, né? Voltando a jogar no 4-3-3, sentindo muita falta do Toni Kroos. O Modric começou no banco também, entrou no segundo tempo, acertou uns passos, mas errou a maioria. Foi uma partida muito ruim do Real Madrid, poderia ter perdido até por mais. O Carvajal evitou alguns gols ali, evitou um gol, né? E o Lunin evitou alguns gols também, porque o Courtois é outro que teve problema de lesão. O Lunin deu conta do recado na última temporada.
não teve culpa nenhuma nessa derrota, obviamente, né? O pênalti foi muito bem batido pelo Jonathan Davi, e se não fosse o Lunin, teria sido mais do que 1-0. O Lille mereceu a vitória. O Aston Villa venceu por 1-0 o Bayern de Munique. Real Madrid e Bayern, dois favoritos, né, tropeçando na primeira rodada, talvez os dois melhores elencos do mundo hoje. E a primeira derrota do Kompany à frente do Bayern de Munique, para um time inglês, que tem um uniforme muito parecido com o time que ele treinava antes, né, o Burnley. 1-0, gol marcado por Ollie Watkins. Grande vitória do Aston Villa, grande atuação de... Aliás, o gol não foi do Ollie Watkins, não, né? Foi do John Duran, jogador que sempre tem entrado, ele não é um titular absoluto, mas sempre que ele entra, ele marca gol. E ele viu o Neuer adiantado e encobriu o goleirão alemão, um dos melhores goleiros, se não o melhor de todos os tempos. E o Dibu Martínez vencendo um dos melhores dos últimos anos, né? E nessa partida ele foi muito importante para que o Aston Villa conseguisse essa vitória, 2 vitórias seguidas do Aston Villa nesse retorno deles à Champions League, que eles conquistaram em 1982, em cima do próprio Bayern de Munique. Esse jogo já foi final de Champions e o Aston Villa levou a melhor de novo. O Sturm Graz perdeu de 1-0 para o Clube Bruges e assim se encerrou a segunda rodada da fase de Liga da Champions League. Vamos à classificação? Então, a classificação após 2 rodadas, as equipes que venceram os 2 jogos e têm 6 pontos. São elas: Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus. Equipes que venceram um jogo e empataram outro, então tem 4 pontos: Manchester City, Inter de Milão, Sparta Praga, Atalanta, Sporting, Arsenal e Mônaco. As equipes que venceram só um jogo e tem 3 pontos: Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Lille, PSG, Celtic, Clube Bruges, Feyenoord e Atlético de Madrid. Com 1 ponto, tem o PSV, o Stuttgart, o Bolonha, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo Zagreb. E as equipes que não somaram ponto nenhum, perderam os 2 jogos: RB Leipzig, Girona, Sturm Graz, Milan, Estrela Vermelha, Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys.